gravando. Pessoal da Uneafro, bom dia, boa noite. Seguinte, hoje vamos começar mais um dia aí da aula de física. Espero que todos estejam bem. E hoje a gente vai falar de análise gráfica dos movimentos e aplicações no movimento vertical. Então, é uma sequência aí relacionada com o movimento retilíneo uniformemente variado. Bom, eu já mandei esse material lá para vocês no grupo. Só para relembrar algumas coisas aqui. Na escola, nos vestibulares, eles cobram os dois movimentos mais simples, que são os movimentos, movimento retilíneo uniforme e o movimento retilíneo uniformemente variado. Qual que é a diferença de um movimento para o outro? Quando a gente fala de movimento retilíneo, a gente está falando que esse movimento ele apresenta uma velocidade igual durante todo o movimento, por isso que a gente fala que ela é constante. Só não pode ser zero, porque se não tiver velocidade, não tem movimento. Por quê? Não existe aceleração nesse movimento. Então quer dizer que eu dou conta de tudo que eu preciso com apenas uma equação. Porque na física a gente calcula o quê? O espaço, a velocidade e o tempo. São essas dimensões que a gente calcula. Na verdade, a velocidade é uma derivação da relação entre o espaço e o tempo. Mas, enfim, uma equação resolve todos os problemas. Agora, o movimento retilíneo uniformemente variado, como aparece uma variável nova chamada aceleração, lembrando que esse movimento é um movimento onde a velocidade varia de maneira uniforme, ou seja, a cada segundo vai aumentando 2 metros por segundo, dependendo. Por exemplo, por que acontece isso? Porque a aceleração ela é constante. Então, é um movimento que vai mudando de acordo com o tempo, mas não é bagunça, não. Ele vai variando de maneira uniforme, tem um padrão. Por isso que a aceleração é constante. Aí, eu não consigo resolver todos os meus problemas com uma equação só, eu tenho que resolver com três. Por isso que aparece uma equação de velocidade em função do tempo, que é essa do vovô ateu. Tem uma segunda equação, que é do espaço em função do tempo, que é o sorvetão. E a última equação é a de Torricelli, que é uma equação que a gente não precisa de tempo, é uma equação de velocidade em função do espaço. Vocês estão vendo que, de acordo com o exercício, ele vai me pedir uma equação ou duas, então a gente vai trabalhando. É muito exercício para saber, para treinar isso. Espero que vocês tenham feito, né? Eu vi que uma galera mandou no e-mail, eu fico feliz. Só queria pedir para vocês a resolução, porque o gabarito, ele não me dá muito uma medida de como que vocês estão resolvendo. Eu queria a cor, o suor ali na mesa. Pega a bolinha, pega, Mara. Eita, a Mara já começou aqui, gente. Olha lá, ver vocês, ela fica feliz. Vamos lá, então, ó. Vamos seguindo aqui o jogo. Aqui, eu tenho duas equações. Uma equação aqui é desse carrinho, e aqui sumiu o objeto. Tinha um outro carrinho aqui, eu não sei onde ele foi parar. Mas era que tinha carrinhos aqui. Boa noite, Romerito, beleza? Suave? Então, ó, aqui é do Relâmpago Marquinhos, e aqui tinha um outro carrinho também de controle remoto. Mas o que que vocês percebem nessa equação aí do Relâmpago Marquinhos? Que tipo de movimento está acontecendo aí? E a de baixo desse carro aqui imaginário? Imagina o carro que vocês quiserem, pode ser até um Camaro amarelo. O que que vocês estão imaginando? O que que vocês estão percebendo nesse movimento? Alguém pode falar? Opa, coloca um Camaro amarelo aqui, não tem problema. Deixa eu ver o que o pessoal falou. Ah, professor, você poderia mandar o link no grupo para eu poder mandar a minha atividade? Depois eu mando sim, tá bom? O e-mail. Aí você manda lá. A atividade eu vou acompanhando. Gente, então vamos lá. Ó. Tenho dois carros, o primeiro e o de cima. O que que vocês estão percebendo aqui? Que tipo de movimento é esse? E esse aqui de baixo, que tipo de movimento que é? Vocês conseguem associar aqui uma equação com um movimento? Eu acho que é importante vocês saberem disso.
Ó, essa equação aqui de cima, eu já vou colocar para vocês. Ela é muito, ela é semelhante, na verdade, ela é a equação do sorvete. Então, vocês estão vendo? E aqui, o do Camaro amarelo é a equação do sorvete. Vocês estão vendo? Aí, conseguiram perceber essa dinâmica aí? Então, ó, se vocês forem perceber, eu vou primeiro trabalhar com a equação de cima, do Relâmpago Marquinhos aí. Depois a gente trabalha com o Camaro. Se vocês forem perceber, eu vou escrever de novo aqui, ó, S igual a S0 mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Qual que é o espaço inicial do Relâmpago Marquinhos aqui? Então, qual é o espaço inicial dele? Vocês conseguem ver uma assimilação aqui? Ó, aqui o espaço inicial do Relâmpago Marquinhos é 6 metros. E a velocidade inicial dele? Vocês estão vendo essa relação? Vale menos 8 metros por segundo. Aqui, ó, tá vendo? Não pode esquecer do sinal, hein? Aqui é negativo. E qual que é a aceleração desse carro? Tem que tomar cuidado, hein? Ó. Qual o número que você divide por 2 e fica 2 aqui em cima? Porque a aceleração, ela aqui já está reduzida, ó. Eu dividi por 2 esse número. Quer dizer que a aceleração vale quantos aqui? 1. Isso mesmo, vale 4, porque 4 dividido por 2 dá quantos? 2. Isso, então ó, a aceleração é de 4 metros por segundo ao quadrado. O que eu queria falar para vocês hoje na aula, que eu queria que vocês aprendessem, galera, é o seguinte, toda equação, ela vai me fornecer um gráfico. E é por isso que a gente está falando de análise gráfica do movimento. Aquelas equações que a gente aprendeu ali do sorvetão, do vovô ateu, do sorvete, enfim, todas vão me dar gráfico, e às vezes o vestibular eles cobram uns gráficos. Aí você tem que relacionar a equação com o movimento. Então, eu já estou treinando vocês para isso. Então, o que acontece? Vocês viram que aqui o movimento é esse, né? Eu vou colocar essa equação aqui em cima. S igual a 6 menos 8t mais 2t ao quadrado. O que eu quero que vocês façam nesse exato momento? Eu quero que vocês substituam tempo para a gente poder fazer esse gráfico, alinhar esse gráfico aqui e conseguir ver por que deu esses valores aqui. Vou permitir aqui a galera. Então vamos lá. Quando o tempo é zero, o que acontece com o espaço? Vou colocar até de vermelho aqui para vocês verem. A gente vai substituir, no lugar do tempo, a gente vai colocar zero. Vai ficar 6 menos 8 vezes zero, vou colocar entre parênteses para não confundir vocês, mais 2 vezes zero elevado ao quadrado. Ó, aqui vai dar zero e aqui vai dar zero. Então, quer dizer que o espaço no tempo zero, aqui tem que dar 6. Por isso que aqui, ó, a gente 6. Aí eu queria que vocês fizessem, vou fazer mais uns dois aqui, e vocês vão fazendo os outros aí para ver se está certo esse gráfico aí. Vocês têm que conferir as coisas. Agora, qual que é o espaço? Qual o tempo que eu vou substituir? Qual o tempo que eu vou substituir? Agora vai ser tempo igual a 1. Vai ficar 6, que é o valor fixo, menos 8 vezes 1, mais 2 vezes 1 elevado ao quadrado. Vamos aqui junto comigo, de cabeça, ó. 8 vezes 1, 8. 2 vezes 1 ao quadrado é quantos aqui, hein? Se quiser, a gente pode fazer aqui para poder ficar um pouco mais visual para vocês verem, ó. Aqui vai ficar 6 menos 8 mais, quantos que é 1 ao quadrado? 1 vezes 1 é 1, mais 2. Quantos que dá essa conta? 6 menos 8 mais 2. Né? Vai ficar 6 mais 2 é 8, menos 8 dá 0.
Quer dizer que no tempo igual a 1, esse veículo, esse relâmpago Marquinhos, passou pelo tempo, pela posição zero aqui, ó, tá vendo? Ele passou pela posição zero. Esse gráfico aqui é esses dados que eu estou trabalhando. Quando o tempo for igual a 2, o que, que vai acontecer? No tempo igual a 2, a gente vai substituir de novo, ó. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou querendo fazer. Vai ficar 6 menos 8 vezes 2, mais 2 vezes 2 elevado ao quadrado. Vai ficar 6. 8 vezes 2 vai ficar 16. Mais, quantos que é 2 ao quadrado? 4. 4. 4 vezes 2, né? Porque tem um 2 aqui na frente, ó. Fica 8. Isso que dá essa conta. 6 menos 16 mais 8. Acho que vai ficar 2, né? Fica menos 2. Ó, vocês estão vendo que aqui tá dando esse gráfico, ó. Se eu fizer aqui e colocar o tempo igual a 3, vocês vão perceber que isso aqui, ó, vai ter que dar zero, porque aqui o gráfico tá falando, ó. Vocês estão vendo, ó. 6 menos 8 vezes 3, eu estou substituindo, ó, no sorvetão. Mais 2 vezes 3 elevado a 2. Vou continuar aqui, vou fazer aqui, ó, para vocês visualizarem, gente, ó, 6. 8 vezes 3, de cabeça dá, 8 vezes 3 dá 24. 24, ó. Mais agora 3 ao quadrado, que é 9. 2 vezes 9 dá 18. Ó, 6 mais 18 é 24. Menos 24, ó, vai dar zero. Quer dizer que esse relâmpago Marquinhos, ele passa pela origem do movimento 2 vezes. No tempo igual a 1 e no tempo igual a quantos? A 3. Ó, o que está acontecendo aqui? Ele está voltando no espaço, né? Fazendo esse movimento e depois está voltando para o sentido o quê? Positivo, ó. Vocês estão entendendo? Então, cara, isso é genial, você analisar um movimento pelo um gráfico. E olha, esse gráfico é uma equação de qual grau, né? É de segundo. Ah, tá, eu vou... Bom, aqui não está aparecendo não, para mim, hein? Não está aparecendo aqui. Beleza? Obrigado, hein? Ah, tá. Ah, tá. Eu vou passar um e-mail, aí vocês mandam por lá. Acho que eu vou passar até o e-mail da Uniafro, aí fica mais também, para a gente ter esse controle. Agora entrou, ó, vou permitir, beleza? Obrigado. Pode ir avisando, gente, assim que vocês tiverem uma coisa. Ó, tá vendo? Ele vai chegar nesse 16 metros no tempo igual a 5. Aqui é uma equação de segundo grau, por isso que o gráfico tem essa característica. Eu posso estar fazendo a mesma coisa, só que agora eu posso estar montando um gráfico de velocidade em função do tempo para esse movimento aqui. Eu acho que esse gráfico está meio errado. Vamos lá, vamos ver aqui mesmo. Ó. Qual que é a velocidade inicial do nosso automóvel? Vamos olhar aqui. A gente viu que é menos 8 já. E a gente vimos que a aceleração é de quantos? De 2 metros por segundo. Opa, 2 metros não, é 4, não é isso? O exercício anterior? 4 metros por segundo ao quadrado? Isso mesmo, ó. O que eu consigo fazer? Eu consigo montar uma equação de velocidade em função do tempo. Lembrando que essa equação tem a ver com a equação do vovô o quê? Ateu. Lembra que a equação do movimento que é em função do tempo é a do vovô ateu. Olha que loucura, cara. Eu vou substituir, que vai ficar V igual a V0, que é menos 8, mais 4T. Aí eu vou calcular a aceleração desse carrinho aí, do Relâmpago Marquinhos, com essa aceleração. Ó, vocês estão vendo? Tudo vai me dar um gráfico, cara. Isso é bonito demais. Quando for igual a zero o tempo, qual que é o valor da velocidade? Vai ficar menos 8 mais 4 vezes zero. 4 vezes zero é zero. Então vai ficar menos 8. Beleza? Agora, e quanto tempo foi igual a 1?
ficar menos 8. Legal. Mais 4 vezes 1. Quanto que é 4 vezes 1? É 3. Opa, 4 vezes 1? De novo? 4. 8 menos 4 vai ficar o quê? Menos 4. Aqui, ó, eu vou arrumar esse gráfico, então, ó. Eu vou riscar aqui, ó. Quanto que vai ser menos 4? Eu vou riscar aqui, ó, que tá errado. É o tempo igual a quantos? A 1, ó. O gráfico tá errado, gente. Quando for 1 segundo, aí sim é igual a 1, né? Vou riscar esse aqui, eu vou colocar embaixo aqui, ó. 1. E quando for 2 segundos, aonde vai estar aí o... Vai ficar menos 8 mais 4 vezes 2. 4 vezes 2 é igual a quantos? 8. 8. Então, ó, menos 8 mais 8 dá 0. Quer dizer, então, que ele vai passar pelo tempo... ele vai começar a mudar o movimento dele, vai ter uma inversão de movimento no tempo igual a quantos? 2, ou seja, o carro vai parar. Tá vendo que ele estava negativo? Ele foi para menos 4, parou, e agora, olha o que vai acontecer. Vou colocar aqui o tempo igual a 3, para vocês visualizarem o que está acontecendo. E aí, gente, boa noite que está entrando agora aí, hein? Tá pegando o bonde andando, mas vai entender. Ó, agora, quando eu substituo aqui nessa equação, aqui de cima, o tempo igual a... Qual que é o tempo agora? Igual a 3, vai ficar menos 8, mais 4 vezes 3. 4 vezes 3 é 12. 12 menos 8 vai ficar 4 positivo. Vocês estão vendo que no tempo igual a 3, vou apagar aqui de novo esse 10, ó, ou depois eu remando para vocês. No tempo igual a 3, a velocidade é 4 metros por segundo. Deixa eu dar até um zoom aqui para vocês verem melhor, porque fica pequenininho o gráfico, ó. Mas estou conseguindo ver que eu estou fazendo as conexões aqui. E no tempo, para a gente finalizar aqui, no tempo igual a 4, vai ficar menos 8, mais 4 vezes 4. 4 vezes 4 é 16. 16 menos 8 vai ficar 8 positivo. No tempo igual a 4, a velocidade será de 8 metros por segundo. E assim por diante, galera. Aí eu vou apagar esses tempos que estão errados. Eu queria fazer só o contra. Resumindo, de novo, para quem chegou agora. Aquelas equações que a gente estudou no começo, essas daqui, do sorvete, do vovô ateu, ela vai nos fornecer gráficos. Isso, cara, é muito importante para a gente. Porque eu consigo analisar agora o movimento usando o gráfico. Eu queria que vocês entendessem essa lógica aí, né, de preferência. Ok? Então, eu estou usando essas equações aqui. Essa último exemplo aí que eu usei vovô ateu, ó, essa equação aqui do movimento. Eu já usei do sorvetão. E agora eu vou usar a do sorvete, só para vocês verem, ó, que esse carro aqui de baixo, o movimento é diferente desse. Esse daqui, ó, é a cara do sorvetão. Então, é um movimento retilíneo uniformemente variado. Esse aqui de baixo já é um movimento com velocidade constante, que a gente chama de movimento uniforme. Aí, ó, só para vocês entenderem aqui, só para... Coloquei um exemplo aí no meio, eu achei que eu tinha colocado em outro lugar, mas, ó, vamos ver se vocês entenderam mesmo a questão aqui do que eu estava falando para vocês. Se vocês olham o gráfico, vocês conseguem identificar algumas coisas. Qual que é a posição inicial desse corpo? Então, tem um corpo aqui, está um movimento variado, e ele quer saber quais são a posição inicial, algumas coisas aqui desse corpo. Então, vamos começar com A. Qual que é a posição inicial do corpo? Como que eu faço para identificar isso no gráfico? Eu vou olhar o tempo. No tempo igual a 0, qual que é a velocidade? Olha aqui. Opa, 21
metros. Deixa eu ver se alguém já tinha falado aqui no... Gente, pode falar, hein? Fique à vontade, por favor. Ó. Esse aqui, então, é o nosso espaço que inicial. Beleza? Ó, vou colocar aqui, ó, S0 igual a 21. B, o instante é a posição em que o corpo muda de sentido. Para mudar de sentido, você tem que primeiro o quê? Parar. Onde a velocidade vai ser zero aqui nesse gráfico. Deixa eu dar um -1 para vocês visualizarem aqui. Vou deixar aqui escancarado para vocês, ó. Isso, obrigado, Claudineia. Muito bem. Agora responde essa próxima aí. Vamos ver se você entendeu, hein? De novo, a pergunta já até esqueci qual que era a pergunta. Ó, a pergunta é, o instante é a posição que o corpo muda de sentido. Que ele para e começa a voltar. Qual posição que isso acontece? Em qual tempo e qual posição? Vamos lá, vamos lá. E eu vou esperar vocês responder, já quem já quiser pensar na outra. O instante que o corpo passa pela origem dos espaços. O que seria a origem dos espaços? É a posição zero. Aqui tem 2 tempos que isso acontece. Pode falar, meu povo. Estou esperando aí a resposta. Estou permitindo. Ah, muito bem. No tempo igual a 5, aonde a posição vale -4. Então, a B, o item B que eu falei para vocês, aqui, ó, é quando ele muda o sentido, ó. Mudança de sentido. Ele para e depois volta para uma velocidade positiva. Essa Claudinete está brilhando demais. E qual que é o tempo aonde eles passam pela origem dos espaços? O tempo igual a quantos? Tem 2 tempos aí, a dica. E aqui o tempo 5. Vou até circular ele aqui, ó. Eu vou colocar um coração aqui, que a Claudineia mandou um coração. Eu vi que ela gosta de coração, ó, coração feio, ó. Mas o tempo é isso mesmo, 3 e 7, ó. Vocês estão manjando demais? Que isso? Ó, aqui tem um gabarito. Eu deixei o gabarito no próximo exercício, ó, com todos os detalhes aqui para vocês verem, ó. Quem chegou agora, tem um gráfico que explica melhor aqui as coisas. Beleza? Nossa, cadê do carrinho? Eu achei que tinha do carrinho aqui. Acho que eu coloquei em outro lugar. Deixa eu ver. Não tem do carrinho mais? Ah, tem aqui, ó. É do Camaro, ó. Esse aqui é do Camaro. Vamos só terminar aqui com o do Camaro, ó. Aqui, a gente pode também fazer um gráfico em cima desse outro gráfico aqui do outro carro lá, do Relâmpago Marquinhos, ó. Eu estava aqui, eu não tinha visto. Vou fazer a mesma coisa, ó. Qual que é o espaço inicial desse carro aqui, desse Camaro? É 2. 2. E qual que é a velocidade dele que é constante? 2 também? 2 também. Então, eu vou jogar essa equação aqui e vou substituir alguns tempos, só para a gente poder ver o movimento desse carro aqui. Mais 2t. Quando o tempo for igual a zero, qual que vai ser o espaço? A gente já sabe que vai ser igual a quantos? A gente já sabe que é o espaço inicial, que vai dar 2. Agora, quando o tempo for igual a 1, o que vai acontecer? Vai ficar 2 mais 2 vezes 1. Quantos que é 2 vezes 1? 2. É isso, mais 2 dá 4.
4. Ó, só tô brincando aqui, ó. Mais 2 vezes 2, agora vai ficar quantos? Vocês estão vendo, ó, que vai ficar 6. Eu nem preciso fazer os outros, porque já tem um padrão, ó. 8, 10 e quantos? 12. Aí eu posso riscar o gráfico aqui, ó. Eu deixei proposital para a gente comparar os movimentos, ó. Qual que é a posição inicial do nosso Camaro aqui, do nosso Camaro, é? Vou fazer até de outra cor aqui para vocês visualizarem melhor, a de verde, ó. É 2. Ó como que risca o gráfico, ó. Isso aqui é gostoso, ó. No tempo igual a 0, o espaço é 2. No tempo igual a 1, qual que é o espaço? É 4. Aí no tempo igual a 2, o espaço é 6. No tempo... Opa, fiz errado aqui, hein? Acho que é aqui, ó. No tempo igual a 3, a gente sabe que vai ser 8. E no tempo igual a 4 vai ser o quê? 10. E no tempo igual a 5 vai ser 8, 10, 12. 12 é aqui, ó. Vai ser bem aqui, ó. Já tá... Opa, não, aí não. Desculpa. Tô confundindo aqui, ó. Vai ser bem aqui. Ó, aí eu vou traçar essa reta aqui, ó. Olha que bonito, gente. Olha que legal, cara. Dá para a gente perceber que os carros se cruzam, ó, bem próximo do tempo de 4,5 segundos, ó. Bem aqui, ó, na metade, eles se cruzam, mais ou menos aqui. Vocês estão vendo que aqui já é uma equação de primeiro grau. O gráfico, ele tem essa carinha aí de uma equação afim que a gente fala na matemática. Uma equação, a do sorvetão, né, é uma equação de segundo grau, e aqui a gente tem uma equação de primeiro grau. Segundo grau, vou colocar aqui só para vocês lembrarem. Tudo bem? Vocês gostaram aí da relação entre espaço, velocidade, de gráfico? Só para resumir, ó. Quando vocês pegarem um gráfico de movimento retilíneo uniforme, onde a velocidade é constante, o gráfico do sorvete vai ser vai ter essa cara aí que a gente acabou de fazer. E a velocidade, ó, ela vai ser reta, porque ela é constante. E não vai ter aceleração, né? Então, vai ter essa carinha aí que eu estou mostrando para vocês. É mais simples quando é movimento retilíneo uniforme. Tá vendo aqui a aceleração zero? Ó. Agora, quando a gente pega o movimento retilíneo uniformemente variado, quando a aceleração for positiva, a gente vai ter um gráfico com uma carinha feliz. Vocês perceberam aqui, ó. A gente calculou alguns gráficos com aceleração positiva aqui, e a gente viu que, ó, esse primeiro gráfico aqui, ele tem uma carinha feliz, ó. Agora, se a aceleração for negativa, ele vai ter uma carinha triste, porque ele vai fazer esse movimento aqui. Por quê? Quem descreve esse movimento é a equação do sorvetão. Agora, quando eu pego um gráfico de velocidade por tempo, a gente usa... Pega o paninho. A gente pega a equação de velocidade por tempo, vai ser essa equação. Vai ser uma equação de primeiro grau, ó. Quando a aceleração for positiva, a velocidade vai aumentar. Quando a velocidade for negativa, a velocidade vai diminuir. E quando a gente pega a aceleração, olha que interessante, quando a aceleração é positiva, como é constante, vai ter essa característica, e quando for negativo, vai ter essa característica. Vocês estão percebendo que todas as equações a gente consegue gerar gráficos? É isso que eu queria que vocês fizessem. Agora, só para a gente terminar aqui, uma coisa muito importante, toda vez que vocês verem um gráfico de velocidade por tempo, tá vendo aqui é um gráfico de velocidade por tempo, para a gente poder calcular o espaço, geralmente a gente usa o sorvetão. Mas tem uma forma muito mais rápida de fazer exercício, que é usando a área do gráfico. Quer dizer que o espaço percorrido, aqui, ó, tá vendo? É a área do gráfico. Aí o gráfico, ele depende muito do que é. Aqui, no caso, é um trapézio. Eu teria que fazer a área do trapézio. Aqui eu deixei algumas áreas para vocês lembrarem como calcula a área do trapézio. É a base maior mais a base menor, né? Soma, multiplica pela altura e divide por 2. Geralmente, pessoal, cai triângulo. Triângulo, todo mundo sabe a área do triângulo, ou não.
Vou aumentar aqui, ó, no triângulo. É base vezes altura dividido por 2. Base vezes altura dividido por 2. Ah, é isso. Aí depende do exercício. Vamos treinar um pouquinho aqui. Eu queria falar um negócio rapidinho para vocês antes da aula. Oi, hoje, tudo bem? A gente está estudando cinemática. Isso aqui chama movimento retilíneo uniformemente variado. E a gente está estudando o gráfico desse movimento aqui. A gente está há um tempo. Aí tem umas aulas aí já gravadas. Se você quiser estar acompanhando, a gente está na aula 8 hoje, mas na semana que vem a gente começa o conteúdo novo. Talvez é mais fácil para se atualizar. O que eu queria que vocês fizessem depois? Eu deixei 2 links aqui com simuladores desse site aqui chamado GeoGebra. Ele é incrível. Aí vocês conseguem mudar o gráfico e conseguem ver tudo isso que eu falei até agora. Vocês conseguem ir comparando, brincando. É bem interessante aí. Eu deixei de referência aí para vocês, deixei esses links. Mas é só digitar aí no GeoGebra, digitar MRUV. Aí vocês vão acessar esse primeiro aqui, ó, gráfico, esse amarelo. E tem um segundo que é bem parecido, só que é de espaço em função do tempo. É o mesmo, né? Só que também tem o gráfico de espaço em função do tempo. Esse amarelinho aí, feito pelo Moisés, ó. Esse Moisés é bom, hein? Pega os dois, aí vocês vão brincando, e aqui é a equação do vovô ateu, e a outra é a equação do sorvetão, ele fez dos dois. Aqui estão os links, ó. Vamos lá, vamos fazer um exemplo aqui, para vocês entenderem como que isso cai no vestibular. Tem um exercício da Unesp aqui, que fala que o gráfico na figura mostra a velocidade escalar de um automóvel em função do tempo, ao se aproximar de um semáforo, que passou para o vermelho. Então, o semáforo estava verde, ficou vermelho, o cara teve que fazer o quê? Frear. Ele quer que você, através desse gráfico, determine a aceleração escalar do automóvel e a distância percorrida pelo seu automóvel até a parada desse carro. Vamos lá. Vamos anotar os dados aqui, olhando o gráfico. O que vocês percebem? Que no tempo igual a zero, qual que é a velocidade desse automóvel? É de 8 metros por segundo. Quer dizer que isso é a velocidade inicial dele. E ele vai parar. Tá vendo? Ele diminuiu até o zero aqui a velocidade. Isso demorou quanto tempo para acontecer? Para ele chegar na velocidade igual a zero? Foi quantos segundos? Olha aqui no gráfico, ó. Foi de 4 segundos. Osmar, como é que eu posso encontrar a aceleração, então? Vocês estão vendo que esse gráfico, ele me permitiu anotar os dados, e agora eu vou calcular a aceleração primeiro. Então, a primeira parte, eu vou fazer o cálculo da aceleração. Primeiro passo, cálculo da aceleração. Como que eu faço para calcular a aceleração aí? Qual equação a gente usa, meu povo? Sorvetão. Ali nos dados, ele deu espaço para gente? Não. Lembrando, ele quer saber a aceleração. Então, se ele não me deu espaço ainda, eu uso qual equação? A do vovô, o quê? Ateu. Que é do vovoate. Aí, gente, acabou a física, é só ser feliz, ó. No lugar da velocidade final, qual que eu coloco aqui o valor? É zero. Qual que é a velocidade do nosso automóvel inicialmente? Ele estava com 8. E eu quero saber a aceleração. E o tempo, quanto tempo ele demora para chegar na velocidade igual a zero, né? Quanto tempo ele demorou para isso acontecer? 4 segundos. Aí vocês vão ver, ó, perceber aqui um negócio, ó. Vai ficar menos 4A igual a 8. Coloquei o 4 na frente do A e passei para o outro lado, ficou negativo. A aceleração vai ser igual a 8 dividido por menos 4. Esse 4 ele vai isolar, vai passar para o outro lado, isolando, né, a aceleração. Lembra que toda vez que você freia um carro,
essa aceleração tem que ser negativa, e ela vale menos 2 metros por segundo ao quadrado. Beleza, a gente já sabe que pode ser a B, a C. A gente está em dúvida agora, qual o espaço percorrido. Eu poderia usar a equação do sorvetão para fazer isso, certo? Pega a bolinha, pega. Eu poderia estar usando a equação do sorvetão. Mas, ó o trampo. Eu vou fazer dos dois jeitos, só para vocês verem aqui, ó. Segundo passo. Qual que é o segundo passo? Mesmo usar a equação de quem? Do sorvetão. Pega a bolinha, amor. Pega a bolinha sua. Onde está? Tá aqui, ó. Pega. Segundo passo, eu vou usar a equação do sorvetão. Eita, latidinho chato, hein? Vem aqui no colo, vem. Ó, sorvetão, gente. Desculpem, a Amora, ela é muito carente. Hoje eu trabalho o dia todo, né? Aí eu chego em casa agora há pouco, aí vocês sabem, né? Cachorro é a coisa mais bonita do mundo. Ó, sorvetão. Aí, ó, vamos lá. Qual que é o espaço inicial? Aqui eu vou fazer do primeiro jeito, hein, ó. Esse aqui é o primeiro jeito. Usando a equação do sorvetão. Depois eu vou ensinar um jeito mais fácil. Quando ele não fala do espaço, geralmente a gente considera igual a zero. Qual que é a velocidade inicial desse automóvel? Tá vendo que a gente sempre usou igual a zero. Esse aqui ele deu, ó, ele falou que é 8. E o tempo que ele demora para que a gente vai analisar é de 4 segundos, mas a gente acabou de calcular a aceleração aqui no item, no primeiro passo, que é menos 2. Aqui o tempo que ele demora para parar é 4 elevado ao quadrado. Eu vou fazer essa conta aqui, hein, ó. O espaço vai ser igual a 8 vezes 4, que é 32. E eu vou subtrair, gente, ó, presta atenção, hein. Primeiro eu vou fazer 4 ao quadrado. Quanto que é 4 ao quadrado? 16. Então, e esse 2 eu posso cortar com esse 2, já deixei o negativo dele aqui, ficou 16 só. Melhorou, ficou o negativo. Aí eu posso cortar o 2 com 2, fica 4 ao quadrado é 16. Fica 32 menos 16, que dá metros. Já sei que a resposta é a letra C. Só que vocês lembram que eu falei para vocês que a gente pode fazer isso de uma forma mais rápida? Usando quem? A área do gráfico. Olha como é que fica fácil. A área do gráfico. Que gráfico é esse? Que forma geométrica é essa que está aqui aparecendo para vocês? Triângulo. Isso, como calcular a área do triângulo? É a base vezes a altura, dividido por quantos? 2. Isso. A nossa base, aqui no caso, é quem nosso? É o nosso tempo, né? Ó. Tá vendo? E a nossa altura é a velocidade inicial. Dividido por quantos? Por 2. Olha aqui, olha que a rapidez. Oi? Ó, o tempo Voltou. é 4, a velocidade inicial é de 8, dividido por quantos? Por 2. 4 vezes 8? 30 aí. 2 dividido por 2 é igual a quantos? 16. 16, vocês estão vendo, ó. É mais fácil usar a área do gráfico ou fazer o sorvetão? Né? Eu prefiro fazer a área do gráfico, facilita a minha vida, economizo tempo. Vou para outra questão. Vocês entenderam? Ó? Então, é assim. Toda vez que vocês tiverem um gráfico de velocidade por tempo, para vocês calcularem o espaço, vocês podem estar fazendo o quê? Usando a área do gráfico. Ah, professor, é negativo aqui? A velocidade inicial não é negativa, né?
positiva, né? É 8 ali. Então tá certo. Isso. Tudo bem, ó. Eu deixei aqui outros exemplos para vocês estarem tentando fazer, ó. Esse aqui é da Unicamp. Ele fala que aqui tem um atleta que faz esse movimento. E ele quer saber a distância percorrida pelo atleta em 20 segundos. Olha quantos gráficos vocês têm que fazer a área aqui, ó. Um gráfico, dois gráficos, o terceiro gráfico e o quarto gráfico. Aí você vai somar a área de todos, você calcula o espaço, o quê? Total. Ah, professor, não gosto de fazer isso aí. Vocês têm que usar, então, o sorvetão aqui. Professor, por que tem que usar o sorvetão? Porque ele está aumentando quem? A velocidade, então quer dizer que tem aceleração. Aqui você vai ter que usar o movimento, o sorvete, porque a velocidade fica constante. Aqui, tá vendo o vermelho? A velocidade mantém em 12. Aí aqui vocês vão ter que usar sorvetão de novo. Olha o trampo, galera. Para calcular um espaço percorrido. E aqui ainda vocês vão ter que fazer uma... tem que fazer o sorvetão ali. Tem que fazer 3 vezes isso. Poder calcular o espaço total. É muito mais fácil fazer a área do gráfico. Ó. Triângulo e retângulo. Ó, vou colocar aqui a área do triângulo para vocês lembrarem. Ó. Base vezes altura dividido por 2. E a área de um retângulo é só base vezes a altura. Não 6 não, hein? É um B, tá? Aqui, ó. Aí aqui tem esse exercício, ó, que é do simulado do ângulo. Ó, eu sugiro que vocês façam usando a área, beleza? Para vocês fazerem esse 2. Esse 3 aqui. Ele fala que tem um veículo que ele vê um obstáculo na pista. Aí ele começa a frear quando ele vê esse obstáculo. Aí ele quer saber qual que é o espaço percorrido e se o rapaz ele conseguiu frear antes do obstáculo. O obstáculo está a 61 metros de distância. Então, ó, o que eu posso estar fazendo aqui? Eu posso estar calculando a área desse gráfico. É um gráfico de velocidade por tempo? A primeira coisa que vocês têm que ver é isso. Se é um gráfico de velocidade em função do tempo. Se é, mete a área do gráfico. Ou vocês podem estar usando as equações que a gente trabalhou. Sorvete e o quê? Sorvetão. Garanto que vai dar muito mais trabalho para vocês. Então, vocês podem estar fazendo essas áreas aqui. Ó, eu ia gastar muito tempo. Só para vocês terem noção aqui, ó, olha como que eu resolvo rápido esse exercício. Vou calcular essa área 1 aqui, ó. Que figura geométrica é essa? É um retângulo, não é? Não, quadrado tem lados iguais. Esse aqui, ó, sempre a gente usa retângulo como referência, porque, ó, fica a base, né, que é 0,4 vezes 25. Quanto que é 0,4 vezes 25? Mas é isso, é base vezes altura. 0,4 vezes 25 dá quantos? Vou fazer aqui no canto, ó, para vocês verem. Fica 0, fica 20, sobe 2, 4 vezes 2 fica 10, né? Quer dizer que esse espaço 1 é 10 metros. Agora eu vou fazer aqui o espaço 2, ó. Que figura geométrica é essa? É um triângulo. Base vezes altura dividido por 2. Qual que é a base, ó? Ele vai de 0,4 até 4,4. Qual que é a diferença aqui dessa base? É 4. Qual que é a altura do nosso triângulo aqui? Ó, olha aqui qual que é a altura dele. Vale 25. Lembra de que isso é dividido por 2, que é a área do triângulo. Vai ficar 4 vezes 25. 4 vezes 25 é 100, 100 dividido por 2 dá... 50. Gente, facilita muito, cara. Depois vocês tentem fazer usando sorvete e sorvetão. Ó, quer dizer que a área total, o espaço total percorrido foi de 60 metros.
Quer dizer que o nosso piloto aqui, ele vai conseguir parar 1 metro antes de quem? Do obstáculo. Beleza? Ele vai parar um pouco antes do obstáculo. Aí, só para a gente ir finalizando a nossa aula aqui, o que acontece? O movimento retilíneo uniformemente variado é um movimento onde a velocidade é constante. E a gravidade, cara, é uma aceleração. E na Terra, essa gravidade vale quantos? 10 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, a gravidade é um movimento retilíneo uniformemente variado. Meu Deus do céu. O que isso acontece? O que isso implica para a gente? Que eu posso estar adaptando as equações para movimentos verticais. Como assim, Osmar? A gente só trabalhou com o eixo horizontal. Em nenhum momento eu trabalhei com vocês eixo vertical. Eu posso estar adaptando essas equações, em vez de colocar A, eu posso colocar o G. Lembrando que o G é o que mesmo? A gravidade. Que na Terra o G vale quantos? 10 metros por segundo ao quadrado. Vocês estão vendo aqui, ó, em vez do A, eu coloquei G. Em vez de S, eu coloquei H, porque na física a gente costuma falar que o H é a altura. Então aqui a gente tem H em vez de S, tá vendo? Aqui, ó, só mudei o G e troquei o S por H. Aqui na última equação a mesma coisa. Aí, vocês estão pensando aqui, Osmar, mas para que serve esse mais ou menos? Se o movimento tá caindo um objeto, a gravidade está ajudando ou está atrapalhando? Imagina, o objeto está caindo. Quem está fazendo ele cair? A gravidade? Isso, então a gravidade é positiva. Agora, quando o movimento, quando eu jogo alguma coisa para cima, a gravidade está freando esse corpo. Por isso que aqui eu coloquei mais ou menos, para vocês saberem que quando é queda livre, a gente usa o sinal positivo. Quando é um lançamento para cima, que a gente fala que é lançamento vertical, a gravidade é negativa. Então eu tenho que colocar um sinal negativo aqui na frente. Ó, duas observações importantes. Toda vez que o objeto ele atinge uma altura máxima, ele tem que parar para depois ele descer. Então, na altura máxima, a velocidade é zero. E olha que interessante, se eu jogo um objeto para cima do chão, ele atinge essa altura máxima e depois cai. Quer dizer que o tempo que ele demorou para cair é quantas vezes o tempo que ele demorou para atingir a altura máxima. Imagina, eu joguei um objeto, ele está subindo, subindo. Aí ele vai descer. Vamos supor que ele demorou 2 segundos para subir. Quantos segundos ele vai demorar para descer? Acho que é menos, né? Ao mesmo tempo, exatamente. Então, no total, ele vai demorar 4 segundos. Entendeu? Então, é umas coisinhas que a gente vai aplicar aqui com vocês, depois melhor. Vou fazer só um exemplo aqui, um exercício, só para a gente terminar a aula, e eu vou passar um desafio para vocês. Amora, pega a bolinha, pega. Ó, aqui, ó. Pega, puxa, ó. Aqui, ó, é da Unesp também esse exercício. A indústria de alimentos, com seus novos materiais que os embalam, tem mostrado sua preocupação ambiental com a respeito à organização desse material para reciclagem. Essa preocupação está impressa nas embalagens quando observamos a figura que tem aqui, tá vendo? Então, agora, imagina que você está segurando uma pilha. Uma pilha, essas daí de carregar controle, enfim. A uma distância de quantos metros de altura? 1,8. Lembrando que aqui, ó, eu estou usando H agora, eu não estou usando S porque eu estou falando de movimento vertical. E ele, ó, atinge o fundo, né, em queda livre. Toda vez que eu falo em queda livre, qual que é a velocidade inicial de movimento em queda livre, galera? Se eu solto um objeto em queda livre, qual que é a velocidade? De 10 metros. Não é zero a velocidade de queda livre inicial. Toda vez que eu solto um objeto, né, ele está com velocidade inicial, é zero. Beleza? E a gravidade da Terra vale 10 metros por segundo ao quadrado. Ele quer saber a velocidade em quilômetros por hora, nem em metros por segundo, que ele vai atingir o fundo do cesto aqui, ó. Vamos lá.
Qual equação eu vou usar? Vamos ver as informações que eu tenho. Vou até voltar aqui, ó. Lembrando, ó, tem a velocidade inicial, a altura. É muito mais fácil, porque eu nem preciso calcular a aceleração mais. A aceleração sempre vai ser 10, que é a da gravidade. Ó, eu tenho a velocidade inicial, a altura e a gravidade. Eu quero saber a velocidade final. Qual dessas equações eu uso? A primeira, a segunda ou a terceira? A primeira? Vamos ver, ó, vamos voltar de novo aqui. Ele deu tempo pra gente? Peraí, vamos ver. A primeira eu consigo calcular, sim, mas ele deu tempo? Não. Então, ó, a segunda, ela é uma equação de espaço, nem consigo calcular a velocidade com ela. A única equação aqui que eu consigo fazer é a equação de quem? De Torricelli, ó. Se não tem tempo, galera, vocês usam quem? Torricelli, ó. Então, essas informações aí que eu tô falando para vocês, vocês vão aprendendo de acordo com o exercício, ó. Eu já vou adaptar aqui, ó. Em vez de colocar, eu vou colocar G. Como a gravidade está ajudando, aqui é positivo. E vai ficar vezes H, em vez de S, que a gente estava usando S, né? Aí, ó, é só ser feliz, galera. Velocidade inicial é zero, ao quadrado, que é zero, mais duas vezes o valor da gravidade, que é 10, vezes a altura, que é 1,8. Por favor, quantos que dá essa conta aqui, hein? Vai ficar V ao quadrado é igual a 20 vezes 1,8. Quantos que é 20 vezes 1,8, hein? Vai ficar 20 vezes 1,8, vai ficar... Vou fazer aqui, hein? 36, 36. obrigado. 36. Lembra que eu vou ter que passar a raiz aqui ainda no 36, hein? Quantos que é a raiz de 36? 6. 6. Isso, só que lembra que tem que fazer mais uma coisa. Esses vestibulares adoram fazer pegadinhas. Tem vestibular que colocaria até 6 aqui, aí você estava emocionado, aí você riscava e errava o exercício. Lembra que ele quer Passa saber... pra KM. Isso, tem que multiplicar por qual número? 3,6. 3,6. 6 vezes 3,6, vou fazer aqui em cima. 6 vezes 6 dá 36, né? Sobe 3. 6 vezes 3 dá 18, mais 3 dá 21,6 quilômetros por hora. A resposta aqui é a letra C. Vocês estão vendo aí, galerinha? É treino, meu. Tem que pegar, tem que ler o exercício. Agora, qual que é o desafio de vocês da semana? Garanto aí que as pessoas ficam perguntando, como que a gente calcula a gravidade da Terra? Por exemplo, a gente sabe que o valor é 10 metros por segundo ao quadrado. Mas por que esse valor é 10 metros por segundo ao quadrado? O que eu quero que vocês façam? A gente estudou gráfico hoje. E aqui nesse slide tem um gráfico. E aqui, ó, tem uns valores de tempo e tem uns valores de altura. Baseado nisso aqui, eu quero que vocês calculem a gravidade da Terra. Vocês vão ter que chegar num valor próximo de quantos? De 10. Aqui é um aplicativo físico que a gente chama de tracker, ele chama tracker, e ele consegue analisar o movimento. Aqui, ó, um menino soltou uma bola e ele conseguiu analisar o movimento dessa bola. E esse aplicativo é tão legal que ele gera gráficos para a gente. E, inclusive, esses aqui são os gráficos que a gente gerou. Então, é assim que os físicos fazem. Eles estudam o movimento baseado em análise, principalmente gráficas. Então, esse é o desafio da semana. E também eu passei uma listinha de exercícios lá para vocês estarem fazendo, hein? Então, não esqueçam de fazer a lista e resolver esse desafio aí, hein? Eu vou mandar para vocês aí o e-mail lá no grupo para vocês estarem mandando as atividades aí para a gente estar dando uma olhada. Mas, por favor, hein? Mandem com resolução. O gabarito eu sei, gente. Quero as continhas. Aí você vai me deixar feliz, hein? Gente, é isso. Vou parar aqui a gravação. Boa noite para quem vai assistir depois, hein?